Esses dias eu decidi assistir o Poderoso Chefinho 2 e você me pergunta o porquê. A resposta é simples. Eu já vi o primeiro filme, então eu pensei, por que não assistir o segundo também, depois de anos que ele foi lançado? E olha, eu fui surpreendido. Não é que o Poderoso Chefinho 2 é muito melhor do que o primeiro filme? Eu não tô dizendo que é bom, tô dizendo que é melhor que o primeiro filme. Pode não parecer, mas isso não significa nada. Mas tem umas coisas que eles fizeram nesse filme que eu genuinamente fiquei surpreso. E pra ser honesto, eu gostei. E gostei demais. Mas tipo assim, como o filme começa, você me pergunta, ou não sei. Basicamente é com o time apresentando pra gente a família dele. E sim, apesar de não ter mudado praticamente nada, mesmo mais velho, como mesmo diz, ele produziu 2 filhas e se casou com uma belíssima esposa. Ele continuou com a imaginação absurdamente fértil. Sim, a depressão da vida adulta não parecia ter afetado ele, mas também ele não trabalha, quem traz o doce dinheirinho é a esposa, enquanto ele não faz nada da vida. Eu tentei fazer uma gracinha e tal, mas essas foram as coisas que me surpreenderam nesse filme que eu gostei pra caramba. É o fato de que um filme como Poderoso Chefinho 2, eles fizeram essa jogada de inverter os papéis, onde quem cuida da casa é o pai, enquanto a mãe sai pra trampar. E sim, é basicamente o time que cuida da casa, dos filhos, de tudo, tá ligado? E essa, não ironicamente, foi uma das coisas que eu mais gostei desse filme quando eu comecei a ver. E assim, você consegue ver que diferente de, sei lá, o Senhor Incrível de Os Incríveis, o time realmente gosta de cuidar das filhas. Cuidar da casa, fazer o rango, o cara vivia basicamente a vida perfeita. Uma bela esposa, uma bela família, não precisa trabalhar nem nada. O problema é que ele não fazia mais nada além disso, mesmo tendo muito tempo livre, que inclusive era muito mesmo. Enfim, quando a filha dele começa a ser mais adulta que ele, é quando a coisa fica feia, pro meu caso é time. E só piora quando ele descobre que além de ela querer ser como o tio, ele também descobre que ele meio que tá perdendo a filha, ela tá se afastando dele. E aí você me pergunta, ele vai desabafar sobre isso com algum amigo, com o irmão ou com a bela esposa dele? Não, ele vai desabafar sobre isso com o boneco que ele tinha quando era criança. E por causa disso ele descobre que a filha mais nova entrou pros negócios da família. E sim, agora ela é uma chefinha. E a missão dela é trazer o chefinho das antigas para uma nova missão. Mas como ele e o time se separaram, ele se recusa a chamar o irmão. Porém, a chefinha Júnior chama o chefinho mesmo assim. E aí meio que ela leva eles pra aquela... Eu sei lá o que é aquela organização dos bebês, tá ligado? E aí rolam 5 minutos de piada sobre a escola ser ruim, que pra falar a verdade me surpreendeu, eu não esperava essa piada em um filme do Poderoso Chefinho. Mas tá bom, qual o plot do filme, tu me pergunta? Então, tem uma escola suspeita que pode ameaçar a tal organização dos bebês, aí o chefinho precisa ir pra essa escola e descobrir quais são os tais planos que podem ameaçar essa organização. Mas obviamente que o filme não ia deixar só um ir nessa jogada, né? É óbvio que o time também iria pra lá, então os dois voltam a ser crianças de novo, quer dizer, uma criança, outra bebê, mas enfim... E eles vão até essa escola. Mas antes tem uma cena maluca deles meio que fugindo e tudo mais. É uma coisa maluquice de Poderoso Chefinho que você já deve imaginar. Mas chegando lá, o plot vira o seguinte. Enquanto o chefinho foca totalmente na missão de descobrir os segredos daquela escola e o que o vilão tá aprontando, o time foca em ajudar a filha dele. Porque convenientemente essa era a mesma escola que a filha dele tava. E ele para na mesma sala. E assim, o pior é que eu gostei dessa ideia. Ela pode não ser nada demais, pode ser manjada, porém já é melhor que aquele plot batido de, sei lá, o time ficar passando o filme inteiro atrapalhando o chefinho. Ou sei lá, alguma coisa dar ruim porque ele tava atrapalhando. Você não sei, sabe? É melhor do que o plot genérico de sempre. E por falar no chefinho, ele consegue se encontrar com o tal vilão, que é um bebê. Pode não parecer o que você tá vendo agora, mas é um bebê. Eu não quero ficar muito nesse ponto, não. E nesse momento eu só digo uma coisa, só pra reforçar, só aceita, não questiona, só aceita. E o plano do vilão é deixar um like nesse vídeo e comentar café de morango. Não, mas falando sério, o plano do vilão é dominar o mundo, derrubar os adultos e basicamente os bebês agora vão pro poder. É isso. Não, é sério, é realmente esse o plano dele. Enquanto isso, o time começa a se, basicamente, a aproximar da filha dele pra ajudar ela em uma fase difícil. E nisso ele consegue a proeza de ir até a própria casa na forma de criança e ninguém reconhece ele, nem a filha, nem a mulher, não percebem nada. Tipo, o cara é literalmente a mesma coisa, tanto mais velho quanto criança, não faz nem sentido. Nem os pais reconhecem. E a desculpa do filme é fazer aquela paródia com a piada dos óculos do Superman. Só que, cara, é o Poderoso Chefinho, só aceita, só aceita. Só que uma coisa que eu achei bem da hora nesse é que eles têm uma cena meio que pra... desenvolver, entre muitas aspas, a relação dos irmãos, tá ligado? E assim, tinha uma parada assim no primeiro filme que era horrível aquela cena. E aqui eles resolveram se esforçar um pouquinho mais e, olha, não vou mentir, a cena ficou decente. Eles realmente conseguiram uma ceninha levemente decente. E nessa brincadeira eu nem falei mais dela porque, bom, a chefinha Júnior meio que realmente fica de canto e tal. Mas quando ela veio com o pai e o irmão, que finalmente estavam se reconciliando
meio que tudo seria jogado fora porque eles iam voltar à vida normal de sempre, e ela decide não contar pra agência o que tava rolando. E ao invés de acabar com o problema em segundos, ela simplesmente une forças com o tio e o pai inexperiente e vão deter o tal vilão sozinhos. E adivinha só, o plano deles era fazer um exposit do vilão. Porém, dá tudo errado porque, bom, o vilão já sabia de tudo. E eu tô falando do vilão toda hora porque eu realmente não lembro o nome e eu não tô afim de pesquisar. Porque é muito bestágio, é muito meme, velho. Mas enfim, obviamente ele consegue vencer e controlar os adultos, iniciando a era dos bebês. E provavelmente isso foi tão estranho de ouvir quanto foi pra mim falar. Enfim, rola até dancinha pro teco-teco, porque meio que todo filme agora tem isso, né? E aí, nos últimos desesperos, a chefinha Juno se revela para a filha mais velha do time e elas vão juntas derrotar o vilão. Enquanto o time e o chefinho fazem as pazes definitivamente, e é claro, eles também vão pra luta. E assim, resumo do resumo, o vilão passou o filme todo mandando uma quantidade ridícula de doces pra dentro e no final foi justamente essa quantidade ridícula de doces que causou a derrota dele. E eu sei que eu falei de uma forma meio tosca, mas acredite você ou não, quando você assiste o filme, a maneira como eles derrotam o vilão, ou como o vilão é derrotado, você pode chamar como quiser, é obviamente interessante. Tipo assim, foi legal, tá ligado? Foi uma forma meio que pé no chão, até demais pra um filme do Poderoso Chefinho. Foi surpreendente, essa é a melhor definição. E é óbvio que o filme vai terminar com tudo dando certo, o time melhorando a relação dele com a filha, com o irmão. E olha, tem bastante coisa que eu não falei nesse filme, pra ser honesto, porque preguiça, sabe? Porque, tipo, tem muito mais coisa que eu não falei, como realmente a belíssima esposa do time. Mas assim, eu diria que é porque você deveria assistir o filme e tirar suas próprias conclusões. Tá tudo bem se você não gosta do primeiro, se você acha essa franquia horrenda, horrorosa, horrível, não é pior que os Trolls é pior. Mas tá tudo bem se você não gosta. Mas se você viu o primeiro, eu acho que você vai gostar do segundo filme. Ou pelo menos você vai admitir que é melhor do que o primeiro filme. Como eu disse, não que isso significa muita coisa quando a gente tá falando de um Poderoso Chefinho, Mas enfim, no final das contas, eu gostei de Poderoso Chefinho 2? Gostei. É melhor do que o primeiro? Olha, sem comparação. Mas também é tão besta quanto o primeiro, até mais na real. Pelo menos eles se esforçaram bem mais nesse do que no primeiro filme. É que assim, eu lembro que no meu primeiro canal eu fiz um vídeo falando que o primeiro filme é ruim, mas pelo menos dá pra se divertir. E eu meio que digo a mesma coisa desse aqui, só que ao quadrado, tá ligado? Porém, eu acho que aqui é mais divertido do que ruim, pra ser honesto. E assim, eu tô curioso pro terceiro filme, o que eles vão inventar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas até o Sing da Illumination vai ter um terceiro filme. Então, por que o Poderoso Chefinho não ia ter, não é mesmo? Mas enfim, só pra fechar o meu ponto, eu recomendo o Poderoso Chefinho 2. Se você viu o primeiro, recomendo assistir. Se você não viu o primeiro, não vê o segundo, porque não faz sentido. Dá pra você ver sem ver o primeiro? Claro que dá. Mas não recomendo muito também, sabe? Porque se o primeiro já explica algumas coisas e fica do jeito que fica, imagina você só assistindo o segundo direto. Mas enfim, se não for muito incômodo, assiste mais uns vídeos aí do meu canal, só pra dar aquela ajudada, sabe? E obrigado por me ver até aqui. Se tiver uma próxima, a gente se vê nela.